na hora de conversar, a conversa não vira uma conversa, ela vira um duplo monólogo, onde as pessoas desabafam. Ou seja, elas falam, mas elas não importam muito bem como aquilo está sendo escutado, se está sendo escutado. E elas vão vivendo meio que um transe ali, hipnótico, né? As brigas, casal que briga muito, mas que tem esse tipo de briga, eles quase têm uma sensação de saciedade depois da briga, né? Assim. É tanto que muitas vezes, se de dia a gente briga, de noite a gente se ama, muitas vezes é isso. As pessoas elas vão se alimentando dessa dinâmica sem perceber que as palavras, elas muitas vezes atingem diretamente a ferida do outro. Elas vão atingir diretamente aqueles pontos de vulnerabilidade e também as carências do outro. A gente fala a palavra certa para poder estourar a bolha do outro. Sem muitas vezes nem se dar conta disso. Tem uma coisa que essa desmedida das palavras, né, ela sempre vai ter uma repercussão muito grande posterior. A briga em si, ela não vai ter resultado nenhum, ela não vai ter função nenhuma. Mas aquilo muito provavelmente vai adensar uma mágoa, uma raiva dentro do outro. Nesse tipo de diálogo, geralmente o que predomina é a ameaça ou a acusação na hora de tratar as nossas insatisfações. Né? As vozes são vozes muito ferozes diante do outro e muitas vezes essa ira, né, ela é resultado de outras tentativas de diálogo anteriores que também foram frustradas. Então, é como se naquele dia você não me ouviu, hoje você vai ter que me ouvir. Né? E isso vai fazendo com que a relação ela vá ficando uma relação cada vez mais tóxica e sem que esse diálogo balize novas possibilidades. Então, não se tem uma discussão para chegar a um novo lugar. As discussões elas vão sempre ser cíclicas, assim, porque sua mãe fez isso, porque você só dá atenção ao trabalho, sabe? E fica repetitivo, fica exaustivo. O próximo ponto é que muitas vezes as demandas e os questionamentos, eles não correspondem ao que de fato a gente quer dizer. Então, a gente já pergunta dando a impressão para a resposta. Né? A gente traz respostas induzidas, acusações indiretas, perguntas que são fechadas, que não dão a oportunidade para que o outro possa se desenvolver, possa buscar argumentos dentro de si, ou então autorreflexões que, de fato, o que elas fazem é calar o outro. Né? Eu vou tentar dizer uma coisa, mas que a minha intenção maior é fazer com que eu saia com a razão dessa discussão. Né? Os argumentos muitas vezes são reducionistas ou generalistas. Ou a gente vai tentar solucionar um grande problema dando uma frase muito curta e muito taxativa, ou então a gente vai pegar uma situação pontual e trazer para uma generalização grande daquilo que nem sempre tem a importância que deveria ter.